gente aqui qual que é o nome da sua primeira professora ou da professora que te marcou na vida, só o nome dela. Que marcou a sua infância, a sua adolescência, a juventude. Nome, só o primeiro nome. Elza. Bia, qual que é o nome da sua professora? Adriana, o nome da professora que marcou a sua adolescência, juventude? Irmã Iriema. E você, Tatiane? Professora de janeiro. De janeiro do primeiro ano, você? Ellen, do primeiro ano. Ellen do primeiro ano. Mosariel? Era o Padre João. Padre João. Pobre não. Pobre. Cara, quem me marcou muito foi a professora Adriene, mas eu não posso falar Professora Adriene, Padre João. São todos professores que marcaram a nossa infância, a nossa adolescência, ou o nosso processo de aprendizagem. Quando eu estava pensando em alguma forma, ou em algum assunto para poder falar aqui para vocês, me veio a imagem de trazer algo que me identificasse. E parte da minha identidade, enquanto profissional, pessoa que se relaciona com amigos, professores, e dentro do trabalho é com a educação, com o processo de ensinar. Mas existe uma diferença básica entre ensinar e educar. Um processo muito calcado no desenvolvimento dessas duas ações, desses dois processos de troca de mensagens e de valores e de informações principalmente. E baseado nisso eu comecei a pensar em alguma forma de poder entreter essa dinâmica, trazendo um pouco esses nomes da Elza, da Janira, do Padre João e das diversas outras professoras que marcaram a nossa infância, a nossa adolescência e nos fizeram reconhecer como pessoas e como pessoas com identidade, informação, valores e assim por diante. Bom, então quando a gente para pensar no processo de ensinar, a gente compreende que esse processo ele é muito longo. Não só muito longo agora, né, na nossa vida, na nossa contemporaneidade, mas desde os nossos ancestrais, lá desde a época antiga, as tradições, né, mostram que as comunidades mais velhas tinham essa necessidade de fazer com que as comunidades mais jovens ensinassem, tivessem esse processo de aprendizagem, ou seja, que as comunidades mais velhas passassem informação para as comunidades ou as gerações mais novas. E quando a gente para pensar na tradição desse processo de ensinamento, a gente remonta lá à época grega jesuística. Primeiro a grega, que foram aquelas escolas, né, que tiveram naqueles parlamentos gregos, na Idade Clássica, onde os gregos tinham a educação como um princípio de valor e de crença que fazia com que o ser humano se tornasse melhor. Então, por isso, os nobres, os mais beneficiados, eram aqueles que detinham conhecimento. Porque o conhecimento era algo como um presente mesmo que os gregos passavam a conceder aos seus alunos na época, né? Aliás, vocês sabem que a palavra aluno vem do próprio latim, chama alumni, né? Alumni é uma negação de iluminação, é o não iluminado. Por isso que o aluno é aquele que está sem a chama do conhecimento, sem a iluminação. E a gente entra na educação, na forma, na ideologia educativa do processo jesuístico. Na Idade Moderna, por exemplo, quando nós tivemos a expansão das navegações, né, o mundo católico que predominava, principalmente a Europa, sentiu a necessidade de educar aqueles povos que eles conquistavam a partir das grandes navegações. E assim aconteceu, por exemplo, com o Brasil, com os padres jesuítas que chegavam aqui e colonizaram, catequizaram os nossos índios brasileiros, educando-lhes valores como língua, cultura, religião e principalmente modos e costumes que eles não tinham e que o mundo europeu considerava como valores de civilização, ou o mundo civilizado. Então a gente percebe aqui que nessa educação jesuística, uma forma tradicional de educação, ela traz valores embutidos nela. E esses valores, eles são reconhecidos como uma pedagogia tradicional. E quais são esses valores da pedagogia tradicional? A gente poderia entender que o aluno ele é tratado como essa tábula rasa, sem nenhum tipo de identidade, sem nenhum tipo de conhecimento prévio, de valor que ele consolida ao longo do seu crescimento infantil,
né, na sua família, por exemplo, no seu ciclo de amigos. Então o aluno ele é considerado como essa tábula rasa, alguém que não detém valores próprios ou princípios já pré-estabelecidos, que precisa ser preenchido com o conhecimento do professor. Daí se encaixa muito bem aquele significado do alumni, ou seja, o não iluminado, que precisa receber a iluminação. O conhecimento, por sua vez, ele se transmite através de fórmulas práticas e pela memorização. E a memorização passa a ser uma técnica onde o aluno vai captando essa educação do professor, o iluminado, entre aspas, para que ele possa montar o seu portfólio de conceitos transmitido aí pelo seu professor. O professor é o transmissor e o aluno receptor. Simples assim, básico e simples dessa maneira. Então você não tem uma troca onde o aluno ele passa a ser o protagonista, e sim o receptor das mensagens e informações que o professor que detém essas informações, que aliás não aceitaria ser questionado ou ser contradito nas suas verdades já pré-estabelecidas. E por último, a gente poderia mencionar aí as emoções e sentimentos são tratados fora da aula. Uma educação tradicional, ela não considera que o aluno ou o agente que está aprendendo no processo educativo tenha valores e ideologias. Todas as emoções ou ideologias, crenças, identidades, valores que a pessoa que está aprendendo possui são totalmente ignoradas numa pedagogia ou no processo de pedagogia tradicional. Tudo bem? E aí a gente tem uma revolução dessa forma de se educar a partir do momento em que o mundo evolui. A gente passou por um momento muito crítico e agudo durante principalmente 2 guerras mundiais do século XX, onde a gente mudou a cara ou a forma da sociedade encarar o processo civilizatório. A gente teve, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, um processo de retomada dessa valorização e principalmente a partir da década de 70 e 80, essa nova forma de escola progressista, onde a mudança desse formato de pensamento com os movimentos feministas, os movimentos daquele pessoal, como é que chamava? Do Flowers in Your Hair, né? Do Woodstock, dessa revolução de interpretação fez com que a educação também acompanhasse e o aluno passasse a ter autonomia e liberdade da criança em seu diálogo com o conhecimento. Ou seja, o princípio da educadoria da escola progressista, ela admite que o aluno ele tem muito conhecimento e a partir desse conhecimento do aluno é que você passa a ter insumos para construir a educação. Valoriza a criatividade, a socialização através do lema aprender, aprender e aprender fazendo. Então, por exemplo, você vai ensinar um aluno do Nordeste sobre botânica, você tem que partir daquilo que ele conhece sobre floresta, sobre caatinga, por exemplo, que é o ambiente onde ele vive, onde ele reconhece, a partir da identidade dos valores deles, conseguir construir aí uma valorização da aprendizagem. E a partir daí, objetivam sujeitos ativos, com espírito investigativo. Então é problematizar. E aí, um tema que eu coloquei da linguagem problematizadora. Você coloca lá no aluno a curiosidade, entende que ele tem valores, tem ideologias, tem valores trazidos da sua vivência familiar, social, de amigos, etc. Todos nós temos uma ideologia própria. O problema aqui, quando a gente fala de educação progressista e revolucionária, é identificar se essa ideologia ela é inclusiva ou exclusiva. Se uma ideologia, independentemente de qual seja, trabalha com princípios de inclusão, aí nós estamos falando de um processo de uma escola progressista de educadoria. E aí, eu gostaria de trazer para vocês a experiência, nesse último minuto que eu tive, que eu tenho alguns projetos, eu já falei isso para vocês, da grande percepção. E eu, nessa minha jornada de educador social, de um projeto exclusivo que eu estava fazendo aqui numa região periférica de Brasília, chamado Sol Nascente, que é de extrema vulnerabilidade, eu tentando transmitir alguns conhecimentos de educação financeira, tive a surpresa depois, analisando o relatório e as próprias fotos que as pessoas batiam lá, de me deparar com esse tema. E aí eu cheguei nessa foto aqui, que vocês podem ver, onde eu estava tentando ensinar aquilo que estava programado para poder estar naquele plano de aula, e todas as pessoas que estavam para prestar atenção e olhar para o meu processo de educação estavam fazendo outra coisa, aqui especificamente fuxicos de pano.
essa foto foi crucial e revolucionária para mim, porque me fez repensar todo esse processo de educação. E aí eu entendi que naquele lugar eu precisaria principalmente adotar o que estava na identidade delas para poder fazer aquilo que elas queriam, que estava dentro delas, para poder transformar aquele ambiente. E aí nós começamos um projeto de fazer com que o produto dessa comunidade fossem os fuxicos, os saquinhos de fuxicos, de xuxinhas, né, com fuxicos que elas próprias sabiam, é o que elas faziam todos os dias. E aí a gente começou esse processo de construção, modelagem do produto e chegamos aí na conclusão desse saquinho de fuxicos e fizemos a primeira feira aí no dia 23 de abril aqui em Taguatinga. Esse é o produto hoje que eles estão vendendo lá no Sol Nascente, no projeto Mulheres do Sol Nascente. Muito obrigado. Bom, uma avaliação pessoal, assim, eu sempre falo isso, a gente sempre fica com uma certa insegurança e um nervosismo, né? Eu volto a dizer, eu acho que toda palestra é uma palestra, né? Toda palestra ela está sujeita a ter algum nível de externalidade que você não controla, né? Ou pode ser que o PowerPoint não funcione, pode ser que seja uma manifestação que você não espera do público, mas eu tento levar essa insegurança de externalidades para um raciocínio prévio que eu procuro fazer na palestra. Então, para ter um começo, meio e fim, vou passar por isso, como é que ele se desenvolve, e às vezes nem sempre o tempo é suficiente. Eu coordenei um pouquinho para poder explorar um pouco mais esse final, ele já estava estrangulado, né, no último minuto. Então acho que o tempo é um problema crucial das minhas palestras ou da minha tentativa de fazê-las. Então acho que uma crítica que eu pudesse fazer em relação ao tempo e organizar esse tempo de uma maneira mais uniforme, para que esse começo, meio e fim tivesse um pouco mais de tranquilidade. Bom, eu me senti grande em duas aulas, né? Na aula que você estava explicando ali e na aula de apresentação. Você já faz isso há bastante tempo. Isso todo mundo, acho que, concorda que isso é prática. Então, quanto mais prática, mais tempo de ficar na frente falando com as pessoas, melhor você vai se desenvolvendo. Né? Então, assim, em termos de posicionamento, expressão oral, domínio do tema, ok? O fechamento foi bem interessante. Talvez você tenha usado esse recurso, porque os slides foram bem simples e no final você trouxe as fotos. Eu não sei se os slides são muito simples no começo, tinha uma vez exatamente fazer esse contraponto no final. É um recurso. Mas quando eu falo assim, menos é mais, mas também ficou, eu achei muito simples os slides, porque a gente teve colocado alguns elementos, alguma coisa assim. E eu também fico um pouquinho na dúvida do objetivo. Você queria falar sobre ensinar versus